Olá pessoal, eu sou o professor Will. Estamos na segunda aula de potenciação. O tema da nossa aula hoje é potenciação com os números inteiros. Se vocês perderam a primeira aula, potenciação com os números naturais e as propriedades da potenciação, clica no botãozinho que está aparecendo aí na tela. Vamos começar a aula de hoje então? Potenciação de números inteiros. Nós podemos utilizar as mesmas definições que nós aprendemos com a potenciação dos números naturais, onde uma base A elevada a um expoente n vai se repetir o número de vezes desse expoente. Vejamos nos exemplos aqui. 3 elevado ao quadrado, a nossa base 3 vai se repetir duas vezes. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, que dá 9. 4 elevado ao cubo, a nossa base 4 se repetirá 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Menos 3 elevado ao quadrado. A nossa base menos 3 vai aparecer duas vezes. Menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. E 3 vezes 3 dá 9. Então deu 9 positivo. Menos 3 elevado ao cubo. A nossa base menos 3 vai aparecer 3 vezes agora. Vou fazer a regra de sinal novamente. Menos com menos dá mais. Mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. É importante observar aqui que quando nós temos uma base negativa elevada a um expoente par, a resposta final é positiva. Quando nós temos uma base negativa entre parênteses elevado a um expoente ímpar, a resposta final é negativa. Vamos fazer essa segunda coluna de exemplos aqui para isso ficar um pouquinho mais fixo na cabeça de vocês. Menos 2 elevado ao quadrado. A nossa base negativa está entre parênteses e o expoente é par. Sempre que acontecer isso, o expoente par, a resposta será positiva. Então eu já sei que a minha resposta é positiva, não preciso colocar o sinal. Agora que eu já fiz a regra de sinal, eu esqueço esse sinal. 2 elevado a 2, 2 elevado ao quadrado, é 4. Menos 2 elevado a 5. Agora a base ainda é negativa e está entre parênteses, porém meu expoente é ímpar, então a resposta final é negativa. Sempre que a base for negativa entre parênteses e o expoente ímpar, a resposta final é negativa. 2 elevado a 5 dá 32. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. Menos 1 elevado a 4, base negativa entre parênteses, expoente par, resposta positiva. Então já fiz a regra de sinal, 1 elevado a 4. Toda vez que a base for 1, a resposta é 1. Menos 1 elevado a 7, base negativa, expoente ímpar, resposta final é negativa. Menos 1 elevado a 7, sempre que a base for 1, a resposta final também é 1. É importante notar que quando o expoente for 1, a resposta será a própria base. Então aqui nós temos 7 elevado a 1, resposta 7. Menos 9 elevado a 1, resposta menos 9. Menos 8 elevado a 1, menos 8. E 4 elevado a 1, 4. Todo número inteiro A, com A diferente de zero, definimos A elevado a zero igual a 1. Então, sempre que o nosso expoente for zero, a resposta é 1. 8 elevado a zero, 1. Menos 13 elevado a zero, 1. 21 elevado a zero, 1. Menos 6 elevado a zero, 1 também. Agora aqui é importante notar que essas duas expressões são diferentes. Essa expressão com a base negativa entre parênteses representa o quadrado de menos 2. Então eu pego menos 2 e faço ele elevado ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2. Resposta 4 positivo. Quando eu tenho o menos 2 ao quadrado sem o parênteses, representa o oposto do quadrado do número 2. O quadrado do número 2 seria 2 vezes 2, que dá 4 positivo. Porém, eu acrescento esse sinal de menos
porque ele é o oposto de 4, então fica menos 4. Tá? Então aquela regra de nós olharmos para o expoente, se for positivo, se for par, a resposta é positiva, e se for ímpar, a resposta é negativa, serve quando nós temos uma base negativa entre parênteses. Sempre que a base for negativa sem o parênteses, essa resposta será negativa, porque esse sinal de menos ele vai para a resposta. Beleza? Vamos rever as propriedades da potenciação, as mesmas que nós trabalhamos na potenciação com os números naturais. O produto de potência de mesma base, sempre que nós tivermos uma multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, 3 mais 5, 8. Menos 3 elevado a 8 vezes menos 3 elevado a 10. Bases negativas iguais, conserva essas bases e soma os expoentes. 8 mais 10, 18. Quociente de potência de mesma base. Quando nós temos uma divisão de potência de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. 8 menos 5, 3. Então 7 ao cubo. 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a 9. Conservamos a base 10 e subtraímos os expoentes. 9 menos 9, 0. Potência de uma potência. Conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, menos 5 elevado a 4 elevado a 8. Eu conservo a base menos 5 e multiplico esses expoentes. 4 vezes 8, 32. 2 elevado a 1 elevado a 9. Conserva a base e multiplica os expoentes. 1 vezes 9, 9. A quarta propriedade fala que quando nós temos uma potência de um produto ou quociente, nós podemos reescrever essa base e levar o expoente para cada um dos números que estão aqui. Então, nesse caso, nessa multiplicação, eu levo o expoente para cada um dos fatores. Vou fazer um exemplo aqui com números. 5 vezes 8 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado vezes 8 elevado ao quadrado. Esse expoente 2 foi para cada um dos fatores. Tá? Quando for uma divisão, a mesma coisa. O C foi para a base A e o C foi para a base B também. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios agora. Exercício número 1. Calcule. 8 elevado a 0. Nós já vimos que todo número elevado a 0 é 1. B. Menos 1 elevado a 9. Base negativa, entre parênteses. E um expoente ímpar, resposta é negativa. Coloco o sinal. 1 elevado a qualquer valor é 1. Sempre que a nossa base for 1, a resposta é 1. Menos 1 elevado a 12. Agora nós temos base negativa entre parênteses. Expoente par, resposta positiva. Menos 1 elevado a 12, então, resposta 1. Porque sempre que a base for 1, a resposta é 1. Menos 2 elevado a 8. Aqui nós temos uma base negativa entre parênteses. E o expoente par, resposta é positiva. Positiva não precisa colocar sinal. 2 elevado a 8 é o número 2 se multiplicando 8 vezes. E a resposta é 256. 256. Questão E. Menos 3 elevado a 4. Reparem que a nossa base negativa não está entre parênteses. Então, a resposta vai ser o oposto de 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é o número 3 se multiplicando 4 vezes, que vai dar 81. 81. Esse sinal de negativo vem para a resposta, menos 81. Questão F. Menos 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, resposta 1. Agora, se fosse menos 3 elevado a 0, sem o parênteses, esse menos iria para a resposta. 3 elevado a 0 é 1. E esse menos é o oposto da resposta 3 elevado a 0, que é 1. Então, por isso ele vem para a resposta, menos 1. Então, aqui fica bem clara a diferença, né? Se nós temos uma base negativa entre parênteses,
todo número elevado a zero é 1 e não tem a regrinha de sinal. Você não se preocupa com esse sinal. Quando nós temos uma base negativa que não está entre parênteses, esse menos da base ele vai também para a resposta, para a potência. 6 elevado ao cubo é o 6 vezes 6 vezes 6. O número 6 se multiplica 3 vezes. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. 216. Questão H. Menos 4 elevado a 4. Nós temos uma base negativa que está sendo elevada a um expoente par. Resposta final positiva. Menos 4 elevado a 4, nós vamos repetir a base 4 vezes. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. 256. Exercício número 2. Aplica as propriedades da potenciação. Questão A. 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a 5. Multiplicação de potência de mesma base. A propriedade fala que nós conservamos a base e somamos os expoentes. 2 mais 5, 7. Questão B. Menos 9 elevado a 4 vezes menos 9 elevado ao cubo vezes menos 9. Quando nós não temos um expoente aqui, nós podemos representar pelo número 1. Então, quando não tem nada, não aparece o expoente, é o número 1. Novamente, nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. A base menos 9 eu vou conservar. E agora eu vou somar os expoentes. 4 mais 3, 7. Mais 1, 8. Somei os expoentes. Questão C. 6 elevado a 13 dividido por 6 elevado a 5. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 13 menos 5, 8. Questão D. 4 dividido por menos 2 elevado a 7. Aqui eu tenho a potência de um quociente. Eu posso pegar o expoente 7 e levar para cada um dos valores que nós temos aqui. 4 elevado a 7 dividido por menos 2 elevado a 7. Questão E. Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 7, 14. Então, menos 13 elevado a 14. Questão F. Uma potência de potência novamente. 2 elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado a 4. Conserva a base 2 e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Vezes 4, 24. Questão G. Menos 3 vezes 6 elevado a 5. Aqui é uma potência de um produto. Eu conservo a base menos 3 e levo o expoente para essa base. Menos 3 elevado a 5 vezes 6 elevado a 5 também. Apliquei a propriedade. Questão H. 8 elevado a 9 dividido por 8 elevado a 5 dividido por 8 elevado a 5. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 9 tira 5, dá 4. Vou colocar aqui em cima. Esse 4 eu vou ter que subtrair 5, vai dar menos 1. E agora nós temos um expoente negativo. O que nós devemos fazer? Esse é o tema da nossa próxima aula. Nós aprenderemos potenciação com os números racionais e, consequentemente, a potenciação com o expoente inteiro negativo. Então chegamos ao final da nossa segunda aula de potenciação e eu espero vocês para a próxima com potenciação dos números racionais e o expoente inteiro negativo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um like aí se gostou, coloque a dúvida de vocês nos comentários e nos sigam também nas redes sociais. Um grande abraço, professor Will, Matemática Notre.